Você acordou hoje, com o mesmo peso de ontem, com a mesma lembrança, o mesmo arrependimento, o mesmo erro voltando à mente, enquanto tomava seu café. Talvez tenha pensado nisso mais uma vez, naquela decisão, naquela falha, naquela oportunidade perdida, naquilo que você gostaria de apagar, mas não consegue. E agora, uma nova semana começa, mas por dentro, parece que você continua preso ao mesmo lugar. Eu sei que isso dói, e Deus também sabe, porque existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem correntes, não tem portas fechadas, mas prende do mesmo jeito. É a prisão da culpa. É quando Deus já perdoou, mas você ainda não conseguiu fazer o mesmo. É quando o passado terminou, mas continua ocupando espaço dentro de você. E talvez essa seja a batalha que ninguém vê. Você continua trabalhando, continua sorrindo, continua seguindo em frente, mas carrega uma acusação silenciosa contra si mesmo. Por isso, este vídeo é para você, porque algumas pessoas precisam pedir perdão, mas outras precisam receber o perdão. E existe uma diferença importante entre as duas coisas. Fica até o final, porque talvez o que esteja impedindo seu recomeço não seja o que você fez, mas o fato de ainda não ter se perdoado por isso. Existe um momento em que cair não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é levantar, é olhar para o que aconteceu e continuar vivendo depois disso. É acordar no dia seguinte, sabendo exatamente onde você falhou, sabendo exatamente o que perdeu, sabendo exatamente o que gostaria de mudar. Pedro conheceu esse sentimento na noite em que Jesus foi preso. Ele prometeu que jamais abandonaria o Mestre. Prometeu permanecer fiel até o fim. Falou com confiança. Falou com convicção. Mas algumas horas depois, tudo mudou. Diante de pessoas comuns, diante de perguntas simples, Pedro negou Jesus. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então aconteceu. O galo cantou, e naquele instante, Pedro lembrou das palavras de Jesus. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Não foi um choro leve, foi um coração quebrado. Foi o peso da culpa, foi a dor do fracasso, foi a vergonha de quem sabia que tinha feito exatamente o que jurou nunca fazer. Imagine o dia seguinte. Imagine acordar com aquela lembrança. Imagine carregar aquela cena na mente, a voz, o olhar, o erro, a decepção. E talvez seja por isso que você entende Pedro tão bem, porque existem erros que continuam acontecendo dentro da cabeça, muito depois de terem acontecido na vida real. Existem falhas que Deus já viu, já conhece, já perdoou, mas que nós revisitamos todos os dias, como se merecêssemos continuar sofrendo, como se a culpa fosse uma dívida eterna, como se a dor pudesse mudar o passado. Mas ela não pode. E Pedro ainda não sabia que Deus não havia terminado sua história. Ele só conseguia enxergar a falha. Mas Deus já estava preparando o recomeço. Porque quando você olha para o seu pior momento, Deus continua olhando para o propósito que colocou em você. Depois da ressurreição, Jesus encontrou Pedro novamente, e naquele encontro, a culpa começou a perder força. Escute estas palavras, João capítulo 21, verso 17. Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Parece uma frase simples, mas ela mudou tudo. Porque Jesus não começou falando sobre o erro, não começou lembrando as negações, não começou cobrando explicações. Ele falou sobre o futuro, ele falou sobre missão, ele falou sobre propósito. Agora observe a primeira palavra: apacenta. Em outras palavras, cuide, sirva, continue. Jesus estava dizendo: Pedro, sua falha não cancelou seu chamado, seu erro não destruiu o propósito, seu pior dia não definiu sua identidade. Agora observe a próxima parte: as minhas. As ovelhas continuavam sendo de Jesus, a obra continuava sendo de Jesus, a missão continuava sendo de Jesus. Pedro não precisava provar seu valor, precisava apenas aceitar a graça.
E então vem a última palavra: ovelhas, pessoas, vidas, futuro, responsabilidade. Jesus estava confiando algo importante, justamente ao homem que havia falhado. Isso muda tudo, porque revela uma verdade poderosa. Deus não espera perfeição para renovar alguém, Ele espera disponibilidade. Pedro não recebeu uma segunda chance, porque era perfeito. Recebeu porque se deixou encontrar. Recebeu porque permaneceu perto. Recebeu porque não fugiu para sempre. Talvez você esteja esperando se tornar alguém melhor para recomeçar. Mas Deus trabalha ao contrário. Primeiro, Ele restaura. Depois, Ele fortalece. Primeiro, Ele perdoa. Depois, Ele transforma. Primeiro, Ele levanta. Depois, Ele envia. E talvez esta seja a palavra que você precisava ouvir. Seu erro aconteceu. Sua falha foi real. Sua dor existe. Mas nenhuma dessas coisas tem autoridade para definir quem você será daqui para frente, porque Deus ainda vê futuro, onde você só consegue enxergar passado. Então, como recomeçar? Quando a pessoa que mais te acusa é você mesmo, como seguir em frente? Quando a culpa continua voltando? Primeiro, pare de confundir arrependimento com condenação. Arrependimento aproxima você de Deus. Condenação afasta você de Deus. Arrependimento diz: eu errei. Condenação diz: eu sou o erro. Existe uma diferença enorme. Você fez coisas erradas, mas isso não significa que sua identidade seja seu pior momento. Segundo, pare de exigir de si mesmo uma perfeição que Deus nunca exigiu. Muitas pessoas vivem presas, tentando voltar no tempo, tentando apagar o que aconteceu, tentando desfazer o impossível, mas ninguém cresce olhando apenas para trás. Você não pode mudar ontem, mas pode entregar hoje e construir amanhã. Terceiro, aceite a graça que você oferece aos outros. Pense por um instante, se alguém que você ama cometesse o mesmo erro, você provavelmente mostraria compaixão, mostraria paciência, mostraria compreensão. Então, por que negar isso a si mesmo? Por que tratar seu coração com uma dureza que Deus não usa? Pedro precisou aprender isso. Ele não podia voltar àquela noite, não podia apagar aquelas palavras, não podia mudar o que aconteceu, mas podia aceitar o perdão, podia aceitar a restauração, podia aceitar o recomeço. E talvez seja exatamente aí que sua nova semana começa, não quando o passado desaparecer, mas quando ele perder o poder, não quando você esquecer o erro, mas quando parar de viver definido por ele. Porque Deus não está chamando você para carregar uma culpa eterna, Ele está chamando você para continuar caminhando, mesmo depois da queda, especialmente depois dela. Você não precisa fingir que está bem. Repete o que o coração sente. Senhor, eu estou cansado de lutar contra mim mesmo. Estou cansado de revisitar o passado. Estou cansado de carregar lembranças que machucam. Existem erros que ainda me doem. Existem decisões que eu mudaria. Existem momentos que eu gostaria de apagar, mas eu não posso voltar. Eu não posso mudar o que aconteceu. E hoje eu admito isso diante de Ti. Senhor, sei que falhei. Sei que errei. Sei que existem coisas que deveriam ter sido diferentes, mas também sei que a Tua graça é maior, maior que minhas falhas, maior que minhas quedas, maior que minhas acusações, maior que minha culpa. Hoje eu entrego aquilo que continuo carregando sozinho. Entrego minha vergonha, entrego meu arrependimento, entrego minhas lembranças dolorosas, entrego as palavras que uso contra mim mesmo. Senhor, ensina meu coração a receber o perdão que vem de Ti. Ensina meu coração a parar de viver preso ao ontem. Ensina meu coração a caminhar novamente, não porque sou perfeito, mas porque sou amado, não porque mereço, mas porque o Senhor é bom. Eu escolho acreditar que minha história não terminou no meu pior dia. Eu escolho acreditar
que meu erro não é meu destino. Eu escolho acreditar que ainda existe propósito, ainda existe futuro, ainda existe esperança. E se o Senhor não desistiu de mim, eu também não vou desistir. Eu entrego o passado e recebo a oportunidade de recomeçar. Amém. Agora siga para esta nova semana, não como alguém definido pela culpa, mas como alguém alcançado pela graça.